Ah, o pessoal voltando aí. Que o Ítalo. Espiritualidade com alma. Oi, oi. Opa, chegou. Voltei, né? Falando das ondinas. Sim, vamos lá. Como eu estava falando da questão das ondinas, né? Eu já presenciei esses espíritos incorporados em médiuns, né? Esses elementais, esses espíritos da natureza, quer dizer, incorporados em médiuns. E geralmente elas chegam no ambiente emitindo vibração de canto. E é interessante que boa parte dos médios que já tiveram contato com esses espíritos da natureza são pessoas que cantam péssimo. Mas quando estão no processo mediúnico com elas, emitem vibrações tão agudas, mas tão agudas, né? Que É verdade. desfazem miasmas, campos de vibração formados por espíritos mais entendidos, desarmam falanges inteiras de espíritos perturbados que podem ser encaminhadas para o mundo espiritual. É importante também destacar aqui, Felipe, que os espíritos da natureza, eles não têm consciência de bem e de mal, por um fato muito interessante. Eles não têm a natureza do corpo, que a gente pode chamar, eles não têm os 7 corpos espirituais que a gente tem. E aí fica a falta do corpo mental, superior e inferior, que é o que dá o sentido de moral. Eles não têm esses corpos pelo fato de estarem caminhando para a evolução. Então, eles não compreendem o que é bem e mal, entendeu? Isso é até Hum. importante destacar, que eu tinha esquecido. E aí, eu já tive a oportunidade de ver que é justamente a natureza setenária. Eles não têm os corpos, Hum. 7 corpos espirituais que a gente acredita, ou que a gente estuda, né? Com relação aos corpos espirituais. E esses espíritos, quando eles estão sendo manipulados por outros espíritos mais evoluídos, eles conseguem fazer o bem, né? Embora não tenham esse contato tão direto com a questão humana, como eu já te falei, eles não gostam muito da questão humana das pessoas, né? E tem a questão também dos silfes, que são os elementais responsáveis pelas emanações dos ventos, dos tufões, dos furacões que eles existem, e a questão também dos duendes, que ele chama, Kardec chama também de duendes, que são os espíritos responsáveis pela força da Terra, pela força do elemental da Terra. Agora, o que é importante a gente destacar, e torno a ressaltar, esses espíritos estão em processo de evolução espiritual, não são deuses. Eles fazem parte da nossa questão evolutiva. E da mesma forma que eles são utilizados para fazer o bem, eles podem também fazer o mal. E as pessoas não percebem. Eles podem também realizar um estado de perturbação espiritual nas pessoas. As pessoas podem ser vítimas deles Hum. em algum tipo de processo obsessivo e a gente não percebe. Só para destacar uma coisa bem interessante, na revista Espírita, deixa eu voltar aqui. Na revista Espírita, existe um artigo onde Kardec ele vai falar diretamente com um duende através de um médium. Esse artigo está na Revista Espírita de 1859, no mês de março, né? Palestras familiares de além-túmulo. E Kardec intitula Um Duende. Para não Olha que dizer que você está bacana. mentindo, né? Para não dizer não. Para Você não diz dizer que a isso gente aí. está mentindo. É. Kardec fala um duende. Aí vê só como é interessante. O senhor J, que é como está lá o pseudônimo, ele não diz quem é a pessoa, fala que via uma aparição de uma forma luminosa rosada na sua casa e queria saber que espírito era esse, né? E é interessante que Kardec começa a dialogar, mas aí quem termina o diálogo é o senhor J com esse espírito. E olha que interessante, o espírito ele se sente incomodado falando com as pessoas humanas. Ele se incomoda na hora que está falando. Ele responde rápido, fala rápido e quer sair logo daquela comunicação. E Aham. Kardec fala lá embaixo: as crenças de fábulas nem sempre são mentiras, às vezes tem um fundo de veracidade. É uma Uhum. nota que ele faz no finalzinho desse artigo. E eu acho interessante, eu queria até pedir licença, Felipe, para ler esse diálogo, porque ele é pequeno, dá tempo da Sim, gente sim. ler, e eu acho Aham. que até traria mais entendimento para as pessoas, para a gente ver que houve uma prática de Kardec, houve um contato de Kardec com esses espíritos. Então, assim, não é crendice popular. Como Não. também houve contato de Kardec
com espíritos que tentavam se passar por esse tipo de espírito e no final não era. Aham. Olha que bacana também. Isso também é Pois é. importante. Haviam também espíritos que estavam mentindo, dizendo que eram esses espíritos sem ser. Então, eu vou pedir só licença para eu abrir aqui a Kardecpédia, e eu até recomendo aí às pessoas que possam ler esse diálogo, ou depois até da live possam ler, porque a gente tem embasamento doutrinário. É importante a gente ter embasamento doutrinário, para a pessoa não dizer, você viu fulano está falando agora um monte de besteira, falando em duende. Mas não sou eu que estou falando, é Kardec que está falando. Uhum. E aí fica o X da questão, né? Deixa eu abrir É. aqui. É bem interessante, é rápido esse artigo. Eu vou passar para a questão do debate. Deixa eu abrir aqui. Ó. E são Olha que vários interessante. artigos, né? Ele conversa com a Fada das Flores também, né? A Fada dá um nome para quem. Eu até peguei aqui, mas vai se incumpridar muito a história. Mas na Revista Espírita de dezembro de 59 também. O Gênio das Que Flores. é o gênio das flores, que a gente vê o espírito, ele passa a comunicação falando a função dele, né? Que a gente vai Uhum. ver. E a questão da produção das flores, dos Perfume. perfumes, mostrando, né? E isso é interessante a gente ver, porque Kardec mostra que esses espíritos são verdadeiros. Aí, olha que interessante esse diálogo, né? Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui. Só um minutinho, tá? Prometo que vai ser rápido, para a gente não tomar muito tempo das pessoas. Mas porque, assim, eu acho até interessante ver esse diálogo para uma questão construtiva, uma questão prática, né? Sim, Deixa eu sim. abrir aqui. E para ver que não é fantasia, não, que tá aí, tem base, né? Tem base histórica, tem base na Olha ciência só que espírita. interessante, ó. Olha só que interessante. O senhor J, companheiro da sociedade, que era a Sociedade de Estudos Espíritos Parisiense, por diversas vezes tinha visto chamas azuis passeando sobre o seu leito. Certo de que se tratava de uma manifestação, tivemos a ideia de evocar Chamar, Kardec, vem cá, espírito. Kardec evocava espírito, pelo amor de Deus, entendam isso. Alô, movimento espírita, compreenda isso. Evocar, né? Evocar um desses espíritos na sessão do dia 20 de janeiro, a fim de nos instruirmos sobre sua natureza. Olha só, Kardec é tampa de cruz. Olha que interessante. Primeiro, evocação. Aí o espírito se apresenta e diz: que queres de mim? Aí, segundo, aí o Kardec começa: com que fim te manifestastes na casa do senhor J? Aí ele é bem chato, né? Olha que doente chato. O que te importa? O lado de Kardec. O que te importa, Kardec? Aí o terceiro: em verdade, a mim pouco importa, mas para o senhor J é diferente. Aí ele bota: que boa razão. Aí ele bota uma nota. Nota: estas primeiras perguntas foram feitas por Kardec. E o senhor J continuou o interrogatório. Ó que bacana. O quarto: é que eu não recebo qualquer um em minha casa de boa vontade. Aí ele diz: estás enganado. Eu sou muito bom. Né? Olha só. Uhum. Eu sou muito bom. Cadê, meu Deus? Senta aqui. Aí o quinto: faze-me então o favor de dizer o que vês fazer em minha casa. Julgas acaso que pelo fato de ser bom, eu devo te obedecer? Ele responde: ó que Uhum. bacana. Julga que só porque eu sou bom eu vou te obedecer? Quem és tu, né? Aí, disseram-me que és um espírito leviano. Aí ele responde: pois neste caso, julga-me muito mal. Ó. 7. Se é calúnia, aprova-o. Aí ele faz: eu não ligo. Eu não ligo. Aí, ó que bacana. Intimo-te que digas o que vens fazer em minha casa. Aí ele diz: tem um único propósito: divertir-me. Olha aí. Aí a 10. Isto não concorda com o que foi dito pelos espíritos superiores. Aí ele diz: fui mandado à tua casa, tu não sabes? Estás satisfeito? Aí ele bota embaixo: então mentistes. Aí o gnomo responde: não. Aí, ó, 12. Não tinhas então más intenções? Aí ele bota: não. Disseram-te o mesmo que eu. Podes dizer qual a tua categoria entre os espíritos? Aí diz assim: tua curiosidade me agrada. Aí, desde que pretendes ser bom,
por que não respondes de modo mais conveniente? Aí ele faz, e porventura eu te insultei? Aí a 15ª, não, mas por que responde de maneira evasiva e te recusa a dar-me explicações que te peço? Aí ele coloca, tenho a liberdade de fazer o que eu quero. Aí já mostra o quê? Um espírito inconsequente, né? Uhum. Entretanto, sobre o comando de certos espíritos. Ou seja, ele diz que pode fazer o que ele quer, mas ele obedece uma pessoa superior a ele, um espírito superior a ele. A 16ª, ainda bem, o Sr. J continua. Vejo com prazer que começas a ser mais razoável. Por isso prevejo que iremos ter relações amigáveis. Aí o Gnome olha para ele e diz, deixe de conversa fiada, será muito melhor. Aí ele pergunta, sabes o que é o perispírito? Não, a não ser que seja o vento. Ele nem sabe o que está falando, né? O que poderia eu fazer para te ser agradável? Aí ele diz, já disse, cala-te. Ou seja, sem simpatia com os encarnados. Ele não tem simpatia com os encarnados. Aí a 20. A missão que vieste desempenhar na minha casa faz-te progredir como espírito? Aí ele diz, isso é outro assunto. Não me faça tais perguntas. Sabe que obedeço a certos espíritos. Dirijo-te a eles. Quanto a mim, deixe-me ir. Ou seja, homem, fale com o meu chefe, pare de me atazanar, que eu não quero conversar com você. Aí ele continua. Está terminando já. Eu só digo de ti aquilo que me foi dito pelos espíritos superiores a teu respeito. Aí ele diz, também distes que eu te havia obsedado. Aí ele continua, ficaste satisfeito com o resultado obtido? Aí o Gnome diz, isso é problema meu, não é problema seu. Ó, aí a Udo pergunta, queres que conserve de ti uma opinião desfavorável? Aí ele, é possível, vou embora. E vai. Aí Kardec faz uma observação embaixo no fim do diálogo. Pelas conversas relatadas, podemos ver a diversidade extrema existente na linguagem dos espíritos, conforme o seu grau de elevação. A dos espíritos dessa natureza é caracterizada quase sempre pela grosseria e pela impaciência. Quando chamadas reuniões sérias, percebe-se que não vêm de boa vontade e tem pressa em partir, porque não se sentem à vontade no meio de seus superiores e de pessoas que o apartam com perguntas. Já não acontece o mesmo com as reuniões frívolas, onde estas pessoas se divertem com as suas falácias. Ali está o seu ambiente que se regalam. Ou seja, Kardec mostrou aqui na prática que conversou com um duende, ele batizou, falou do duende, ele falou que obedecia a um espírito mais superior do que ele, comprova a existência dele, mas que ainda é um espírito considerado pela escala espírita inferior, na ordem de espírito hermiano. Kardec. Deixa eu fazer aqui um contraponto agora, essa visão assim. A gente viu que o Gnome, essa classe de espírito gnomo, né? Gnomo, duende, esse espírito mais da terra, né? Ligados à terra, à rocha, mineral, à montanha. Eu já li em outra literatura que eu já vi, principalmente da Umbanda, de Ramatiz, ele conta que esses espíritos, de fato, eles são mais rústicos, grosseiros, os da terra, né? Gnomo, duende, essa classe de espíritos voltados do elemento terra. Mas existem outros, tipo do ar, fada, que eles até têm uma certa afeição, uma certa admiração pelo reino nominal, por nós homens. De querer agradar com perfume, com flor, deixar tudo mais bonito, mais agradável, criar espaços encantadores, harmonização de ambiente. Os da Terra são meio bruto mesmo, bicho complicado. Como você vê aí, né? E de outros reinos, a impressão que a gente tem pela literatura e pelo convívio mediúnico é que eles são mais, sabe, assim, mais sociáveis. Mais sociáveis. Eu não passaria assim, todos os da natureza são, não quero saber de gente, não. Eu diria que os gnomos, esse povo da terra, do chão, né, que é mais rústico. Mas tem outro artigo da mesma revista, intitulado O Duende de Bayonne, que já é um duende bonzinho. Olha. Que Kardec fala com ele. Aí ele faz um contraponto desse outro artigo. Aí faz, aquele primeiro duende que falávamos, mostra-nos que é mais um espírito perturbador. Mas que o duende de Bayonne é um espírito bondoso, que já está preocupado com a ordem das pessoas humanas.
Olha aí. Percebe? Aham. Então você percebe que eles também estão aí nessa classe de evolução. Então você dizer que eles não existem, isso não existe, não existe. Kardec teve contato, tá? Kardec teve contato. Eu queria aproveitar o gancho, né, se você me permitir, é claro, né? Oh. Até porque a live não é minha. Não é? A live não é minha, mas eu me apossei dela de falar de um outro artigo da Revista Espírita de 1860, onde Aham. está lá O Gênio das Flores, que esse é Sim, eu um li. artigo Massa. bem interessante. E ver o que é mais interessante, né? O que é importante também a gente destacar, que os espíritos que seguiam Kardec, eles tinham um certo grau de adiantamento, tá? Um certo grau de adiantamento. Mas não eram detentores de toda a sabedoria. Então você vê o que é interessante. O Gênio das Flores, essa comunicação, ela é bem interessante porque o espírito ele se apresenta com um nome. Ele diz assim: sou Etane, um dos Uhum. espíritos que preside a formação das flores e a diversidade dos seus perfumes. Sou eu, ou antes, somos nós, pois somos milhares de espíritos que ornamos os campos e os jardins, que damos ao horticultor os gostos pelas flores, os gostos pelas flores. Não lhe poderíamos ensinar a mutilação, que por vezes pratica. Então, esse espírito aqui, o Etane, ele fala, né, que é um espírito responsável por essas flores, pela emanação de perfumes. E eu pergunto aqui, quem foi que não já foi numa casa espírita, numa sala de passe, numa sala de tratamento espiritual e sentiu o cheiro de perfume, cheiro de arruda, manjericão, Uhum. essências? Então, tudo isso confirma a presença de espíritos da natureza, trabalhando por bem, sendo dirigidos por espíritos superiores. E o que é interessante é que após essa comunicação, o Espírito São Luís faz uma análise, né, uma Aham. análise, e critica porque o Espírito dá um nome. Aí ele diz assim, mas se ele deu um nome, ele já estava reencarnado. Mas não é. Porque veja só, olha que coisa interessante, o que a gente tem que compreender. Esses espíritos, eles também têm uma ordem de distinção de nomes. Eles se conhecem por nomes. Isso eu posso Sim. falar na prática. E isso, o fato de ter nome, não quer dizer que o espírito está encarnado. E São Luís questiona pelo fato dele ter um nome na análise desse artigo. Então, assim, a gente passa a ver que esses espíritos não são uma lenda. Eles existem. Agora, é preciso que eu compreenda que são irmãos meus em processo de evolução e que eu não posso, não devo, mesmo compreendendo que eles estão ali utilizados para a maldade. Eu comparo os espíritos da natureza, Felipe, como um cachorro. Um cachorro seu. O seu cachorro com você ele é super amoroso. Ele brinca, ele deita, brinca com seus filhos. Mas se entrar uma pessoa estranha no ambiente dele, o que é que teu cachorro faz? Ele parte para cima. Isso. Aham. Ele vai atacar. Então, você imagina uma pessoa que entende desses espíritos, mas vai utilizar eles para maldade. Eles vão atacar outras pessoas sem ter Sim. entendimento. E a gente percebe, né? Eu estou falando isso no contexto de evidência espiritual que eu tive. Eu já vi processos obsessivos ligados com elementar, com espíritos da natureza. E a gente acaba tendo que chamar um caboclo, um preto velho, para vir conversar com eles e mostrar que eles não estão fazendo certo. E muitas vezes eles se passam para o lado desses espíritos e começam a auxiliar para o bem. Você vê que interessante. Então Sim, você sim. vê, a gente tem que ter esse entendimento para ampliar o nosso trabalho do viés mediúnico. Porque, por exemplo, eu quando estou no ambiente que eu vejo que está pesado espiritualmente, ou até mesmo dentro da minha casa espírita, se eu perceber, eu na hora aciono as entidades que trabalham com esses espíritos para fazer a asepsia da casa. Porque você precisa fazer essa asepsia, essa limpeza, esse trabalho de higienização, retirar
Porque, olha, até na casa espírita, nas paredes, no chão, nas cadeiras, ficam impregnados formas pensamentos. Sim. Onde o ser humano anda, ele vai poluindo, né? Inclusive com os pensamentos. Onde a Aí, gente anda, né? é. Vai poluindo. E aí entra justamente a questão do que a gente conhece como elementares. Uhum. Elementares é uma coisa, espírito da natureza é outra. E elementares. Me dá só um parênteses aqui, lembrando que você pode evocar o elemental para limpar, para proteger, para, né? Pode sim. Lembrando isso. A forma pensamento elementar, que é o que a gente chama de elementares, são justamente as formas que a gente manipula. Então você vê, eu já vi pessoas entrar na casa espírita com formas elementares, por exemplo, de baratas, cobra, larvas, escorpiões, ligados aos plexos, como Sim. formigas, vampirizando. Então o pessoal faz, ai, mas isso é muito viajoso. Mas são não. São formas, pensamentos que se alimentam de pensamentos de outras pessoas e estão espalhados por aí. Um exemplo disso que eu vou te citar. Você imagina você ver o paradigma de formas elementares criadas pelo pensamento em bares, prostíbulos. Uhum. Elas vão imperar naquele ambiente. Então, você queira que não queira, você pode até entrar sozinho, mas sai contaminado. Sai contaminado. E ainda tem a egrégora, né? Que se impõe para cima da pessoa. Ela se impõe não apenas as energias, os seres, as criações mentais, né? Chamada de elementares, as formas de pensamento que se Exatamente. aglutinam e vão se adensando em cada Exato. criatura. É igual Exato. um velcro, né? Vai aderindo e te acompanhando. Exato. E aí eu já puxo para a questão, por exemplo, das pessoas que usam defumação em casa, que defumam lá com erva seca, no fogo. Gente, aquilo ali não é uma crendice, como muitas pessoas batizam. Tem a sua utilidade. Agora percebam, a defumação, o banho de limpeza que as pessoas utilizam, eles são situações que vão ajudar momentaneamente. Se Uhum. você não trabalhar o teu aspecto mental, não, você vai defumar a sua casa todo dia, você vai tomar banho de limpeza todo dia, você vai querer tomar banho de limpeza das ervas do mundo todinho, porque aquela energia não é tua, é da natureza, então você está impregnando ela, ela vai se espalhar no ambiente, vai fazer uma espécie de asepsia, ótimo. Mas dali para frente você precisa adotar uma postura mental diferente, porque você começa a passar até a ver pessoas que ficam presas só a isso. Não As quer se muletas, melhorar né? moralmente. Isso, o uso do Não, elemento externo como muleta, e é criticado, é apontado, isso, fetichista, né? Cheio de amuleto, de talismã, isso, de banho, de isso, tal. isso. Elas são Se apegam, coadjuvantes para a gente. se apegam só a isso, e a gente não pode se apegar só a isso. A gente tem que se pegar na realidade de mudança de postura mental. Senão, nada disso não vai ajudar. E assim, ó, sério mesmo, defumação, banho de limpeza, não faz milagre, gente. Eu não vou dizer a vocês que isso não funciona, porque funciona. Agora, as pessoas não podem ficar adotando isso como algo, uma muleta para você sair caminhando sua vida inteira. Vai chegar um dado momento que você já não vai mais sentir essa necessidade. Entendeu? E vai parar. E vai parar. Tem pessoas que vão compreender que estão num nível mental de compreensão mais elevada. Tá? Então, assim, eu até queria fazer também isso adentro, para as pessoas compreenderem. Sim. Ainda no caso aí, você associa o elementar com a forma pensamento, né? Que é intitulada na teosofia, né? É, O elementar seria exatamente. a forma pensal, que é essa forma de pensamento que ganha uma espécie de vida alimentada pelos pensamentos, pelos sentimentos, né? Pelas emanações mentais Exatamente. negativas, nocivas, né? Que vai criando elementares, seres que passam a se comportar como se fossem viventes, mas na verdade como fossem robôs, né? Autômatos, E criaturas você vê que anômalas, né? interessante. E você vê que interessante. Essas formas de pensamentos, elas começam a ganhar vida própria. Uhum. Você vê. Aí eu volto para Jesus. Vós sois deuses. Podeis fazer o que eu faço e muito mais. Você sabe por que Chico Xavier parou de dar passe? Chico parou de dar passe. Ah. Muitas pessoas não sabem. Chico parou de dar passe porque ele disse que não suportava quando ia colocar as mãos sobre a cabeça das pessoas que começavam a ver os pensamentos. Ah. Então, ou seja, ele captava com o magnetismo da mão dele, dessa sensibilidade mediúnica também, a questão dos pensamentos, das formas de pensamentos. Ele disse que via muitos assassinatos sendo maquinados, Nossa. Uhum. traições.
vícios. Aí ele disse, não, isso está me perturbando, aí parou de dar passe. Mas toda aqui ao nosso redor existe uma manipulação de comunidades positivas, negativas, que são feitas e originadas pela nossa mente. Agora, eu queria sair um pouquinho dessa questão dos elementares e voltar mais para a questão Eu queria só voltar na Lava Astral. Desculpa, Ítalo, porque Sim, perguntaram aqui de Lava Astral, né? Eu queria só entrar aqui no aspecto, inclusive, você falou de defumação, falou de erva, falou dos elementos, dos elementais. E, assim, muitas vezes a pessoa pergunta por que que usa fumaça, charuto, cachimbo na Umbanda, né? Então, porque os caboclos, né, os pretos velhos, os espíritos que trabalham nas falanges de Umbanda, eles são exímios manipuladores dessas forças, eles conduzem, eles dirigem também algumas vezes o trabalho dos espíritos da natureza, né, ou digamos assim. Então, assim, eles manipulam alguns elementos com as salamandras, os silfos, os elementos, espíritos da natureza do ar, e eles fazem evocações e cria-se uma fusão, uma combinação do ectoplasma, do fluido do médium, junto com as propriedades terapêuticas que esses irmãos trazem da natureza, para criar um remédio, para criar um antídoto a algumas situações que causam transtornos mais físicos, mais densos na pessoa que vai lá buscar ajuda. Então, a fumaça, ela é com uma combinação, né, dos elementos da terra, né, dessas ervas, tem a isso. participação dos espíritos da natureza, e aquilo tudo é combinado com o fluido do médium, e ele sabe manipular, né, os espíritos Isso. que trabalham nas linhas de Umbanda. E sopram aquele negócio ali em cima da pessoa e vai derrubando lava astral, cascão, Isso. muita sanguessuga que fica adensada. E muitas vezes só o passe magnético dispersivo não dá conta de tirar aquilo que está entranhado. Então a fumaça tem um poder terapêutico tremendo, para quem não sabe. Ah, mas é coisa de espírito atrasado que fuma, não sei o que, usa aquilo. Não, tem ciência, tem fundamento. Eu estou explicando para vocês, diante de toda essa introdução que a gente faz, né, trazendo agora também a questão do elementar, da forma pensamento, e por que eles usam os elementos que não é só de rito, mas é um elemento de fundamento terapêutico, de cura mediúnica. Exatamente. Então, eu queria Exatamente. pontuar isso aqui para deixar bem claro. Por exemplo, eu sou médium Umbanda, eu não fumo na minha vida particular, nunca fumei, nem gosto, não gosto de fumaça também, mas na hora que a espiritualidade usa, puxa aquela fumaça, né, seja do cachimbo do charuto, na boca, e aquilo Isso. sopra na pessoa. É um passe Isso. magnético potencializado pelo efeito das ervas Isso. enfim, do conhecimento que eles têm. Então, tem uma propriedade desagregadora desses elementos, desses elementares. Na verdade, Felipe, essa aí é uma questão de ignorância. As pessoas precisam entender que o trabalho da Umbanda é um trabalho de limpeza mais pesada, então exige alguns elementos materiais. Porque veja como é interessante. Esses mesmos espíritos Deu podem uma se travadinha aí, manifestar. Ítalo. Tá. Voltou? Voltou. Voltou, né? Esses mesmos espíritos, eles trabalham também no centro espírita, e lá na nossa casa a gente recebe caboclo, recebe preto velho, e lá eles não pedem charuto, não pedem o requisito material, porque a forma de trabalhar lá é outra. Então, ele compreende, mas pode ir lá desempenhar o seu trabalho, desempenhar a sua função corretamente. Agora, as pessoas precisam sair da ignorância. Eu sempre estou dizendo aqui às pessoas, gente, quem luta com espiritualidade não pode estar lendo só livro espírita. Tem que ler livro sobre Umbanda, tem que ler livro de apometria, tem que ter livro de teosofia, porque o conhecimento do mundo espiritual, Kardec, ele é tão claro quanto a isso, que ele diz que o conhecimento da mediunidade, o conhecimento do mundo espiritual não é do espiritismo, nem é dele. Então a gente tem que deixar de ser ignorante. E até quando eu digo aqui às pessoas, parar de estar condenando. Ah, na Umbanda é inferior, no Vale da Amanhecer é inferior, não sei aonde é inferior. Gente, isso não é nossa função. E todo médium de Umbanda, ele é um médium magista. Ele é um médium magista, ele é um médium que sabe trabalhar com os elementos para a bondade, para a caridade. Eu digo às pessoas, você nunca vai ver a Umbanda fazendo maldade. Até porque você vê que interessante, se não fosse a Umbanda, o trabalho desses espíritos da natureza seria menos. Porque lá eles são mais entendidos, mais compreendidos. Eles são mais aceitos. Sim, Então você sim. vê, um caboclo chega, um preto velho chega num terreiro de Umbanda, um guia-chefe chega, ele traz esses espíritos para trabalhar, para ajudar pessoas. Eu já vi muito isso. Nas oportunidades que eu já passei pela Umbanda, eu já vi isso, porque todo ambiente religioso que eu vou, eu tento muitas vezes me concentrar para ver o que acontece no panorama espiritual. Sim. Opa.
Deixa Tô eu te voltar, ouvindo. peraí. Foi a câmera que voltou para Ah, frente. E eu já tive a oportunidade de ver muitas coisas sendo feitas dentro da Umbanda de extrema luminosidade. Agora, o pessoal que vê uhum. isso no meu espírito não quer falar. Ah, não, não fala isso não, que o pessoal vai deixar o espiritismo para ir para a Umbanda. Não, não vai. Não, E até, vai não. e até porque o espiritismo não condena quem vai, quem fica, quem tá, quem não tá. Enfim, não é aqui o nosso campo de julgamento. Agora, o que é importante é a gente entender é que esses espíritos existem, né? E até tem um caso prático que eu queria contar para você que aconteceu com uma pessoa que eu não vou dizer o nome dessa pessoa, mas ela está aqui nessa live, está falando com você, que foi com. Porque a gente conta esses casos, o pessoal não acredita, né? A gente tem que ter até cuidado. Mas como a gente está falando desse caso, eu queria contar um caso particular que eu tive, né? Eu fui para um determinado local, né? Uma fazenda, e o dono da fazenda ele estava cortando um pé de jaqueira enorme, com um tronco enorme, né? Aquilo começou a me dar uma agonia fora do comum, eu vendo aquele tronco de jaqueira sendo cortado, sabe? Aí eu, meu Deus, que agonia, meu Deus, que agonia. Eu sei que o cara cortou para fazer aquelas mesinhas de tronco de jaqueira com aqueles banquinhos, E sabe? aí? Bem Aham. bacana. E aí eu decidi eu dormir nessa fazenda. Eu não vou citar aqui o nome das pessoas para não expor as pessoas, porque isso é um caso muito pessoal, mas eu quero compartilhar a experiência, né? E o que aconteceu? A gente foi dormir, eu fui dormir, né? E em algumas situações eu sou meio sonambúlico. Eu não acontece as comunicações, eu não me lembro na hora do sono, né? Era enorme, né? Sim. A jaqueira. Eu fui dormir, estava naquele estado que eu estava entre dormindo e acordado, né? É Aí eu alfa. vi que entrou, alguém tinha entrado pela porta, né? Do quarto. Mas era uma pessoa pequena, eu pensei que tinha sido um gato, um cachorro, alguma coisa do tipo, né? Aí entrou, se aproximou de mim na cama. Aí eu vi que era um ser bem assim, assim, mais ou menos desse tamanho assim. Ele entrou dentro do quarto que eu tava eu e outra pessoa dormindo, um amigo meu, bem assim pequenininho. Aí ele olhou pra mim, arregalou o olho e se jogou por cima do meu corpo. Aí quando se jogou, eu fiquei meio humilhado, me levantei, né? Fiquei sentado na cama. E isso é engraçado, meu amigo descrevendo como foi isso, né? Aí meu amigo disse: Por que tu tá sentado na cama, Ítalo? Aí ele começou a falar. Era um elemental que estava pegado, ele morava no tronco da jaqueira. E ele começou a É. chorar e dizer: Por que vocês arrancaram a minha casinha? Por que vocês fizeram isso com a minha casinha? Né? E aí ele começou a ficar bravo na hora. Aí meu amigo disse: Que casa? Tua casa tá bem, tua casa tá inteira, né? Tentando Não. ter simpatia. É. Aí ele foi muito rápido, ele disse assim: Também agora eu vou me vingar de vocês. Não vai ter um pé de fruta que prolifere nesse terreno, porque eu vou deixar essa uvas tomar de conta. E rapaz, por incrível que pareça, esse terreno inteiro ficou infrutífero. Deu uma peste de saúva que não tinha quem curasse esse terreno. E aí, depois que eu fui ler, né, um tempo depois eu fui Uhum. tentar entender o caso, né? Muitos espíritas não souberam me responder pela falta de estudo, muitos espíritas não souberam me explicar. E eu vi que era um elemental da terra. E a única forma que você tem de suprir aquilo é você replantando uma árvore no local que você cortou, né? E aí eu falei com o dono da fazenda e disse assim, ó, seria bom tu plantar um pé, outro pezinho para ter o terreno voltar ao normal. Porque estava numa peste de saúva tão grande que aqui no Nordeste a gente tem muita palma, facheiro, que é uma planta que É o praticamente a cacto, né? formiga não. É, o que é o É. cacto, né? Praticamente formiga não ataca. E a saúva estava destruindo tudo isso, facheiro, palma, e o pessoal ficou incrível. Porque parecia que as formigas estavam tudo com raiva, destruindo tudo. Olha E aí só. ele plantou um pé de umbucajá, que é um tronco também grosso, né? O pé de umbucajá. E aí eu expliquei para ele, digo, ó, tu vai lá e oferece para que tudo possa se organizar na terra. Cara, foi impressionante. 2 dias depois, a peste de saúva sumiu do local. Olha Desapareceu só. do local. Harmonizou todo o ambiente. Para você ver, toda terra, por mais que seja sua, mas tem mais alguém ali que você tem que ter cuidado. Tem. Tem mais coisa ali que você tem que ter cuidado, entendeu? E foi daí que eu comecei a estudar a questão dos elementais.
E quando eu falava isso para muitos espíritos aqui de Campina Grande, o pessoal fazia, ah, que conversa fiada. Esse menino tá obsedado, tá doido. Que o pessoal, quando não consegue explicar alguma coisa relacionada à mediunidade, diz logo que a gente tá obsediado. É a primeira coisa. Tá Primeira coisa, obsediado. Tá Uhum. obsediado, tá perturbado, tá doido, tá doido. E Mais outra fácil. experiência, que eu tive, que essa foi uma das melhores, foi quando eu estava em uma praia em João Pessoa. Mas faz um bom tempo. E eu estava eu e uma amiga espírita. Faz muitos anos isso, né? E a gente foi entrando no beiro da praia e eu senti que entrou mais alguém com a gente dentro do mar. Aí eu disse, meu Deus, tem alguma pessoa aqui. E o espírito, depois que eu li esse artigo, né, o Duende de Boiônio, que é um artigo de Kardec, esse espírito, ele conseguia aparecer para várias pessoas ao mesmo tempo, né? Esse espírito, ele apareceu para mim e para minha amiga, que ela já faleceu, né? Ele apareceu, né, se levantou na beira da água, com o formato de homem, né? Que depois eu vi que era um tritão, que é uma ondina, só que do aspecto masculino, né? O E sereio, ele né? não falou, Podia dizer que é o sereio. o sereio, né? E aí ele disse assim, ele não falou com a gente assim diretamente, mas mentalmente. Ele disse assim: eu me chamo Rei Samantra e vou começar a trabalhar com vocês daqui para frente nos trabalhos de cura espiritual. Pronto. Meu amigo, eu saí correndo da praia com medo. Minha amiga saiu rindo. O caba todo fortão. Quando eu olhei pro caba embaixo, o caba só metade peixe, metade homem. Eu digo, não, tô ficando doido. Não tô ficando bem, não. E Cara, hoje, graças a Deus, um dos espíritos que trabalha na nossa equipe espiritual, do trabalho de cirurgia espiritual, é ele, é Rei Samantra. E ele coordena uma falange de espíritos que fazem todo o processo de asepsia da casa, quando a gente vai fazer esse trabalho. E muitas uhum. pessoas não sabem disso. Pois é, Ítalo, me diz uma coisa, a gente está falando aqui desses espíritos que mediunizaram, né? Porque a gente não costuma ver categoricamente, ou então até ver categoricamente dizendo assim, não, como eles são elementais, como são espíritos da natureza, de outro reino da natureza, eles não incorporam. Eles através é uma questão de campo, é mental, assim, uma irradiação. Eu queria saber contigo, da Rapaz, tua experiência, né, de um médium falando, um médico que tem experiência com esses seres, se é de fato, você entende que há uma incorporação ou é outra coisa? Pergunta mesmo rapaz, sincera, quero dúvida minha também. eu entendo sim como uma psicofonia, porque Uhum. é uma ligação mental, entendeu? Eu entendo como psicofonia. Porém, assim, eu quero deixar aqui bem específico que são casos raríssimos de acontecer. Eu Uhum. tive a oportunidade como médium, mas eu não vou dizer a você que todo médium acontece isso com todo médium. Mas agora sim, eu já vi muitos médios perceberem e ficarem com medo pela falta de estudo, entendeu? Uhum. Mas dizer assim que é frequente eles se comunicarem, que é frequente eles estarem aparecendo para os médios também, não é frequente. Até Porque porque, como eles estão subordinados a outros espíritos, né? Esses espíritos deixam eles aparecer muitas vezes para uma questão mais de estudo. Então tem um uhum. objetivo quando eles aparecem, Sim. quando eles se comunicam, Uhum. até de estudo e compreensão, porque eu vou ser bem sincero. Se não tivesse acontecido aquilo comigo, com relação àquele elemental da Terra, eu nunca teria me interessado por esse tipo de assunto, porque eu sempre achei uma coisa muito fantasiosa. Porém, Isso. como eu tenho uma percepção de evidência, ela se amplia rapidamente, e eu comecei a ver esses espíritos, aí eu digo, não, eu tenho que estudar e tenho que achar. E achei a codificação, o que é pior, ou é melhor, não sei. É. Não, dá um Porque se a gente respaldo, começa. né? É, Isso. porque eu comecei a dizer isso a uma pessoa hoje que vi Kardec falando com um duende. Aí o pessoal, isso tá mentira, isso é mentira. Mas tem. A gente tá vendo aí na prática. Então não é uma falácia, tem fundamento. É. Eu tenho um casozinho, mas bem pobrinho mesmo, de contato com o elemental particular, fora do centro, né? É assim, eu tava um dia, até uma matinha aqui no fundo de casa. Aí eu tava lá deitado numa rede impressa e tal, aí eu fiz a vocação. Eu quero ver um elemental. Eu não tenho evidência, não claro evidência, nunca tive. Só telepática, mental, né? Vendo na tela mental eu vejo. Eu quero ver. Eu fiquei naquela, sabe? Aí com os olhos fechados, semi-abertos, de repente veio um sabiazinho da mata, pousou num galho muito próximo e ficou olhando para mim. Eu entendi. Eu não vejo o espírito, mas vejo quem, quer dizer, diz que eu tô aqui. Que eles se fazem também presente junto com os animais. Eles apresentam com os Exato. animais também, tipo montado, passeando junto. Eles,
eles Jogam junto exercem uma demais. influência muito grande a animais, entendeu? Uhum. E muitas vezes eles podem se fazer mostrar presente em um determinado local, quando tipo, você está do nada e de repente aparece um pássaro, aparece um Borboleta. macaquinho, que você assim nunca foi acostumado a ver, mas isso Uhum. acontece. Eles têm essa Sim. influência nos reinos animais, né? Eles exercem Sim. essa influência. Um campo de, é tanto que eles também não gostam quando a gente vai muito para mata por causa dessa questão da caça. A gente mata muito Uhum. animal quando vai para mata. Mata Sim. onça, mata muito pássaro. Eles não gostam. Eles odeiam quando a gente fazem isso. Fica com muita raiva. Cara, eu já vi gente, né, passar mal dentro de caçada em mata porque atacavam esses espíritos, atacavam esses reinos. Eu já vi gente passar mal de ficar no hospital. Agora, assim, existe também a questão das pessoas que querem a qualquer custo mostrar que esses espíritos existem e tal. Um caso bem Uhum. interessante que eu pesquisei também a respeito disso foi de um casal de irmãs, se eu não me engano, nos Estados Unidos, muito pequenininhas, né? Que elas queriam, porque elas diziam para a mãe que conversavam com fadas, né? E aí foi o que elas Uhum. fizeram. Elas começaram a pegar em revista foto de fadas, cortavam Ah, e sim. botavam pendurado do lado delas. E tiravam foto e mandavam para as pessoas que estavam falando com fada, que via fada e Uhum. tal. E a mãe delas foi para uma palestra numa sociedade teosófica, se não me engano, nos Estados Unidos também. E tinha um espírita presente que era Arthur Conan Doyle, que foi verificar a Sim. veracidade dessa foto, para ver se realmente era ou se não era e tal. E O aí, Sherlock com o Holmes, passar né? O autor Sherlock Holmes. isso aí. Aí Arthur Conan Doyle, ele viu que se tratava de uma fraude. Porque tem pessoas também que querem convencer a todo custo e acabam muitas vezes indo para fraude. Então, assim, eu torno a dizer, se pessoas que estão perto de você, espíritas, ainda não acreditam, você não precisa estar inventando as coisas para as pessoas acreditar. Porque independente de Uhum. acreditar ou não, eles vão existir. Eles Exato. existem. Isso é Tá. fato. Existem, tem citação na codificação, tem artigo na revista espírita. Então você não pode achar que é do imaginário popular. Agora, eu vejo pessoas também que, por exemplo, que dizem que vê esses espíritos de manhã, de tarde, de noite, na hora que vai dormir, que são amigos dele. É assim, eles não têm essa relação tão Uhum. bem apaziguada com humanos. E quando os humanos que são médicos conseguem a ver, eles sempre vão estar associados com um espírito superior que tem mais conhecimento do que eles. Agora, o que é que me preocupa? É quando pessoas não sabem da existência deles e os manipulam para a maldade. Isso Aí já acontece. vem a magia negra, já vem aí coisas que são tratadas pela No apometria, né? âmbito Pela da magia banda. negra, no É. âmbito da magia negra, o mago negro encarnado, estou falando agora de uma pessoa encarnada, não o espírito do mago negro, e até o espírito também do mago negro, ele manipula esses seres mais indefesos em processo de obsessão de desencarnado para desencarnado, né? E eles começam a provocar uma série de coisas. E muitas pessoas, e muitos médios, pela questão do desconhecimento, não conseguem perceber a atuação desses espíritos, às vezes, quando são utilizados para maldade. Então você vê, não basta, às vezes, boa vontade para ajudar certos casos mais complexos de obsessão. Se você não conhecer essa classe de espírito, até onde eles podem ir, até onde eles podem provocar, o que eles podem provocar, meu amigo, você mais atrapalha do que ajuda. Eu sou bem honesto para dizer isso a você, Sim, né? sim, com Os grupos, certeza. os grupos eu admiro muito a técnica da apometria. Estou estudando sobre apometria e pelo que eu tenho conversado muito, até com a Ana Fuginelli de vez em quando, né, que é muito corrido o tempo dela, mas esses espíritos eles são muito canalizados na apometria, né? Eles são canalizados na apometria para a questão de desfazimento de ações negativas, campos de magia negativo, né? Para muitas vezes dizer onde é que está um mago negro, está escondido, para as equipes espirituais irem resgatar esse espírito. Eles dizem, eles falam. Então você veja, é um assunto que tem uma gama de reflexão, de entendimento muito grande. Então, até mesmo no processo de magia negra, esses espíritos eles estão vinculados, mas muitas vezes não sabem o que estão fazendo. Não Estão sabe, obedecendo, estão obedecendo né? uma mente mais habilitada do que a deles para a maldade. E aí está o perigo. E aí está o Uhum. perigo. Entendeu? Isso.
Ítalo, assim, eu acho bem bacana a gente falar essas coisas bem abertamente, porque muitos são estudiosos sérios, são pessoas autênticas, né, tem mediunidade mesmo, e tá vendo essas coisas, percebe, tem um relacionamento, algum relacionamento com os elementais, mas que não se sente recebida na hora que vai conversar com alguém, né? Com alguém sério também. E é importante esses relatos que a gente está dando aí, que você, principalmente, que tem esse contato mais próximo, para que as pessoas entendam que elas não estão doidas, né? Que as coisas acontecem, eles existem, eles se manifestam com um propósito, quando há uma necessidade deles apresentarem. E assim, que a gente não se assuste, porque a forma deles é diferente da gente. Eles são multiformes, é pequenininho, ou pode ser com asa ou rabo de peixe. Já apareceu na nossa casa médium sério que deu o relato de ver um centauro, um ser humano, metade homem, cavalo. Eu olho assim, meu Deus, eu tô vendo. E confirma, é no ambiente litúrgico, bem fundamentado, sério, sem qualquer interesse que não seja a prática da caridade. E uma criatura dessa se manifesta, né? Inclusive, até na mitologia fala, né, que tem um Quiron, que é um centauro, que é um espírito curador. Enfim, aí, poxa, você lê a mitologia, de repente uma criatura aparece assim. Aí, como a gente não sabe, não sabe se é plasmagem, ou se esse espírito de fato é um elemental, o que é, porque não tem a oportunidade de evocar e conversar e perguntar, como Kardec fez, né, sistematicamente nesses exemplos. Mas o que a gente está fazendo aqui é levantar situações e mostrar para as pessoas que existe sim, tem base, tem fundamento, e que estudem, e que validem, né, essas experiências pessoais que estão tendo. Ou vendo ou não vendo, mas não rechaçem de cara, né? Porque tem fundamento. Quem está falando é Kardec. E eu até separei aqui também, Ramatiz também fala, mas quem não gosta de Ramatiz, no nosso lar fala dos elementais muito veladamente. Mas fala, naquela parte que André Luiz vai na mata buscar os medicamentos para tratar do segundo esposo da viúva, né? Eu até separei o trechinho aqui. Nosso lar, é bem curtinho, ele não fala exatamente, mas fica velada, né? Olha como ele diz aqui, o trechinho, né? Narcisa chamou alguém com expressões que eu não podia compreender. Aqui é André Luiz falando. Daí a momentos, 8 entidades espirituais atendiam-lhe o apelo. Imensamente surpreendido, via indagar da existência de mangueiras e eucaliptos. Devidamente informada pelos amigos, que me eram totalmente estranhos, a enfermeira explicou. São servidores comuns do reino vegetal, os irmãos que nos atenderam. Pronto, aí de repente desconversa e a conversa e a história segue. Mas fica aí, né? Mas fica no ar, fica no ar. Fica no ar. Quem não lê atentamente aqui passa, né? Mas tá lá, cara. Eles 8 vieram trazer elementos das mangueiras e dos eucaliptos para trazer uma medicação que ia ser manipulada espiritualmente para ser administrada naquela água que ia ser fluidificada. Lembrando que essa água não necessariamente ela é só magnetizada, né? Ela inclui alguns elementos trazidos pela natureza e quem traz elementais servindo aos espíritos manipuladores dessas propriedades, né, terapêuticas, medicamentosas. Tá aí. Tem um outro também, Loucura e Obsessão também fala, Espírito Manuel Filomeno de Miranda, Biografia de Divaldo Franco também fala aqui. Divaldo, no livro Atualidade do Pensamento Espírita, também fala, ele, Divaldo, falando. Loucura e Obsessão é Manuel meu Deus. Manuel Filomeno de Miranda, não é Teófilo não, é Filomeno de Miranda. Tá lá, ele fala, aqui, ó, na cultura religiosa do passado e do presente encontraremos esses seres sob a denominação de devas, elementais, fadas, gênios, silfos, elfos, djinns, faunos, ó o fauno, aquele Pan, né, que tem as perninhas de cabrito, chifrinho, né? Tá lá, a senhora Helena Blavatsky fez uma exaustiva pesquisa a tal respeito e os classificou largamente, de fato ela fez mesmo. Os cabalistas também classificaram os elementais mais evoluídos encarregados do ar, da terra, do fogo e da água, respectivamente, gnomos, sílfides, salamandras e ondinas. Isso. Divaldo Franco, Chico Xavier, André Luiz, Kardec, aí, só tomando aqui, né? Tem ainda um outro livro do Divaldo, A Atualidade do Pensamento Espírita, pelo Espírito Viana de Carvalho. Ele aqui, fala... Tá aí, né? Fala, tá. Tá aí também, né? Ele fala... Então, você veja só que interessante, Felipe. Nesse livro Loucura e Obsessão, particularmente, o Espírito Manuel Filomeno de Miranda, ele chega cheio de preconceito para conhecer um centro de Umbanda. É verdade. É o que é o mais engraçado. Você vê um Manuel Filomeno de Miranda preconceituoso, porque ele era preconceituoso no início do livro. Não era porque ele era espírita e estava do lado do Dr. Bezerra de Menezes que ele era um ser de luz. Não mesmo. Não mesmo. Mas, no final, ele fica encantado com o trabalho que é feito na Umbanda. E é um livro psicografado pelo Divaldo.
É Sim. engraçado que tem uma casa espírita aqui de Campina Grande, que é bem engraçado, que eu não vou citar o nome dela, não, por uma questão ética. Mas É, eles estudam sistematicamente as obras de Manuel Flamengo de Miranda. E eu sim. estava fazendo a contagem para ver quando ia chegar no livro Loucura e Obsessão. E o que foi que Uhum. eles fizeram quando chegou na vez do livro Loucura e Obsessão? Pula, pula. Pulou. Eu disse, mas por que pulou? Aí a pessoa que coordenava o grupo fez, não, porque vocês ainda não estão com a compreensão para certos ensinamentos, blá, blá, blá. Aí você vê, não é isso. É porque as Uhum. pessoas querem manipular a gente, não quer deixar a gente com conhecimento. A gente tem que estar naquela rédeazinha, pensando todo mundo igualzinho. E se tem um livro trazido como o Divaldo, como o Chico Xavier, é porque a gente está precisando ler e ver o que é verdade, o que não é. Tem outro livro aqui que eu tenho aqui, eu lembrei dele agora, do Carlos Bacelli, Hospital de Médiuns, é o título do livro. Olha que Aham. bacana. É bom Esse mesmo, livro quero ele saber. é interessante porque, assim, ele fala através do espírito Domingas Simões, se eu não me engano, deixa eu ver, espírito Domingas. Domingas, ela fala que nesse hospital existe um centro de Umbanda que é filiado para atender médios espíritas. Uhum. Aí, engraçado, você vê médios de Umbanda desdobrado cuidando de médios espíritos perturbados desencarnados. Olha só. Você vê. Você está Uhum. percebendo como é a questão da coisa? O rótulo, a rotulação, ela é da gente, não é da espiritualidade. Não é da espiritualidade, é nossa. A gente precisa ainda de um rótulo, a gente precisa estar dentro daquela caixinha, pensando igual a todo mundo. Sair um pouco da caixinha, o povo te crucifica, te coloca num pedestal, né? É. Não é Eu verdade? dou aqui meu testemunho aqui, que eu tô saindo da caixinha total também. Eu tô me dizendo espírito, tô me dizendo umbandista. Como é que pode? As duas coisas, né? Simples. Eu não Eu até misturo. então não vejo nenhum problema. O que eu vejo É. problema são pessoas que se dizem só espíritas e continuam Uhum. maldosas, perversas, maledicentes, Preconceituoso. É. criticando, preconceituosas, criticando a homossexualidade, criticando a Umbanda, criticando esses espíritos com preto velhos, caboclos. Isso é que é complicado, isso é que é difícil de se lutar. E a verdade a gente tem que ser dita. A gente não está fazendo espiritismo como Kardec fazia. A gente não Pois é. faz. Investigava, anotava os casos concretos, Não faz. consolidava, controle universal do Nós não ensinamento. fazemos. Nós não fazemos espiritismo como Kardec. Nós não fazemos. O pessoal vê hoje, vamos para o centro espírita atender espírito necessitado. Vamos. E se o espírito não vier, o que a gente faz? Fica lá esperando? Não pode evocar o espírito? Não pode evocar o mentor da casa? Não pode evocar os mentores dos médios para saber quem são esses mentores? Quem são essas equipes que estão ali? Porque Kardec fazia isso. Evocava um Sim. mentor de cada médio para saber com quem ele estava trabalhando. Eu conheço casa espírita hoje que faz 30 anos que tem funcionalidade, 80 anos e não sabe quem é o mentor da casa. Pois é, Não já era pra sabe. saber, né? Não sabe nem com quem está trabalhando. E isso, você fala, mas importa nome? Não é nome. Você tem que saber quem é o espírito, o trabalho dele, o que, é que ele está fazendo, em que setor ele está ajudando, em que ocasião ele pode te ajudar. O pessoal não tá acostumado a fazer isso. Eu conheço uma casa espírita aqui em João Pessoa, que eu também não vou citar o nome, uma casa espírita maravilhosa, cara. Maravilhosa. Trabalho incrível. Quando descobriram que a mentora da casa era uma preta velha, a casa quase fecha. Caramba. Quase fechou. Mas a gente passou 30 anos sendo comandado por uma preta velha. Foi, meu filho. Meu Foi. gibi, né? Meu Foi, cafioto. meu filho. É. Foi. E o pessoal, mas eu pensava que era uma freira, eu pensava que era uma médica, mas Hum. por que não pode ser uma preta e uma velha? E aí, Sim. engraçado, era uma preta velha, mas não falava nesse linguajar popular, não, falava normal. E quando Aham. perguntaram, ela disse, uma preta velha. Aí eu fiz, mas por que a senhora não fala com esse linguajar errado? Eu disse, e é porque eu sou preta e velha, eu tenho que falar errado? Olha, Aham. é o espírito, é a evolução do espírito. E aí a gente vê a pessoa se degladiando, perdendo tempo de estudo mais aprofundado como esse que a gente está fazendo, porque para falar desse tema tem que ter peito. Tem Tem que que ter peito estudar. para falar. Tem que ler. Tem que Uhum. dar adeus ao preconceito e a gente falar de uma maneira bem sucinta, bem clara, entendeu? E tudo isso que eu Uhum. estou falando tem, sim, tudo isso que a gente está falando
tem a ver com esses espíritos. Porque você imagina o quanto fica positivo para uma reunião mediúnica a gente saber que pode manipular esses espíritos da natureza. Evocá-los, né? Evocá-los para ajudar no processo. Por que não? Isso. Se Agora mesmo, eu estava preparando um espaço nosso aqui para falar contigo, começar a live. Eu fiz a evocação aqui, peguei meu palo santo aqui, acendi, passei a fumacinha aqui, levei o pensamento a Deus, aos guias espirituais e aos irmãozinhos também que trabalham no campo dos elementais, pedindo a proteção do campo. Aqui, a proteção lá de fora também, para que tudo desse maravilhoso, tudo fluindo. A gente precisa entender, Felipe, de uma vez por todas, que as trevas estudam, as trevas se aperfeiçoam também. E se a gente fica nesse lenga-lenga, nessa conversa fiada de paz, amor e caridade, sem querer se mobilizar verdadeiramente como a gente tem que se mobilizar, a gente faz tudo, menos espiritismo. A gente faz tudo, menos espiritismo. Então, graças a Deus, eu vejo algumas pessoas perguntando, você vê desde pequeno, vê... A minha evidência, ela se despertou desde pequenininho. Mas eu hoje tenho um controle de só ampliá-la perfeitamente dentro do centro. Porque do lado de fora, meu amigo, eu sou humano. Eu tenho que comer, eu tenho que trabalhar, eu tenho que transar, eu tenho que fazer tudo que a pessoa tem direito. Então, eu não posso estar transando e vendo um espírito na minha frente, que aí não dá certo. Eu não posso estar almoçando e um espírito do lado me atazanando. Não dá certo. Então, tudo dentro de um parâmetro, de um controle. Senão a gente enlouquece. São realidades distintas que a gente precisa ter. Agora, eu digo sem medo de errar. Esses espíritos que mexem com as forças da natureza existem, são realidades. Quando você sabe da existência e começa a manipular eles, você pode ajudar muitas pessoas. E digo, se forem pedir para esses espíritos ajuda, peça para ajudar para o bem. Não peça para prejudicar ninguém. Não peçam. Porque eles são como espíritos inconsequentes. Eles podem fazer alguma coisa de mal, mas volta esse mal para você. Infantis, né? Infantilizados. Precisa ter cuidado. Deixa eu fazer a pergunta que é meio besta aqui, mas não sei se eu vou fazer mesmo, todo jeito. Aqui é para estudo mesmo. Seres elementais genuinamente brasileiros, né? Vamos falar aqui de Saci, Curupira, Caipora, Pai do Mato, essas coisas. A gente pode associar também e identificá-los como seres da natureza, né? Pode associar. Na verdade, você vê que a cultura, por exemplo, da Caipora... Iaras, né? Perguntaram aqui mais cedo sobre as Iaras também, que são poder ser as ninfas, né? Da água doce. Isso. Iaras, né? A gente fala na banda das Iaras. São figuras indígenas, mas que a cultura indígena já compreendia esses espíritos. Eles já compreendiam e davam o nome. Por exemplo, a Caipora, por exemplo, que a gente conhece, que é a que guarda o mato, que se você não entrar lá para dar e não der antes um mingauzinho na entrada da mata, um rolo de fumo grosso, a tua caça não vai ser boa. Que é a mesma forma de você pedir licença para entrar. E você vê caçadores contando que tem dias que a caça é terrível quando não faz esse pedido de licença. A questão da Iara, por exemplo, que você vê que é uma ondina de água doce que os índios já conheciam. E você vê que tem caboclas na Umbanda que tomam essa nomenclatura, cabocla Iara, e é uma cabocla ligada à água doce, às águas dos rios. Então você vê, os índios, né? O pessoal faz, os índios são, como é que dizem, ignorantes. Eu digo, eu acho que não. Eu acho que eles estão muito evoluídos a par da nossa inteligência e nossa compreensão. Um minuto para acabar a live. A questão, por exemplo, do Saci, que é um espírito arteiro, muito arteiro. Isso aí vem de uma cultura já antiga da África. Vamos continuar a live? Vamos continuar a live que vai já cair. 30 segundos. 30 segundos. Vamos continuar. Vocês seguem a gente aqui, viu? Vou derrubar aqui pra gente ir pra outra. E lá a gente vai terminar direitinho, para perguntas e faz a prece sem vexame, né? Sem vexame, não tem pressa não. Vou derrubar aqui pra gente começar lá de novo, gente. Até mais. Voltem, viu? Vamos tomar uma aguinha, vai no banheiro rapidinho e volta aqui.